eu quero um homem alto, ou eu quero um homem com 1,70 m, tem que ser claro, tem que ser escuro. Eu não sei se vou dizer que a pessoa certa existe. Qual é o conselho que vocês dariam às jovens que estão nesta situação? Porque o nosso objetivo como cristãos é namorar para casar. Acima de tudo, é bom nós sabermos que estamos a nos envolver com um homem de Deus. Alguém que é crente, que tem compromisso com Deus, que ama Deus, que ama a palavra, que serve. Então, o casamento é a união de dois pecadores. O casamento também é carnal. Então, tem que haver alguma coisa aí que mexe com o nosso coração. Um bom ponto. Olá, sejam bem-vindos à primeira edição do podcast Sem Filtro, e este podcast foi feito especialmente para fortalecer jovens cristãos. Nós estamos aqui para caminhar lado a lado consigo, e o nome é mesmo Sem Filtro porque a nossa intenção é que a cada conversa que nós trouxermos aqui, o tema que nós trouxermos aqui, sejam debatidos realmente como são, sem nenhum filtro, que é para poder edificar-te e aproximar-te mais de Deus. E nesta primeira edição temos a honra de estar aqui com um casal que é extremamente importante para nós, a Pastor Paulo e a sua esposa, e eles vão poder nos contar, afinal de contas, como é que foi que eles conheceram-se. E estamos mesmo a aproveitar agora que estamos no mês do amor, ou pelo menos este episódio está a ser gravado durante este período, porque queremos aproveitar esta onda do amor para perceber, afinal de contas, qual é que é o segredo para encontrar a pessoa certa. Será que existe a pessoa certa? E esta é uma das principais, eu sei que esta é uma das principais dúvidas dos jovens cristãos. Então sejam bem-vindos, é uma honra poder tê-los aqui. Por favor, apresentem-se para os nossos amigos em casa. Boa noite, bom dia, boa tarde, é um prazer estar aqui nesta hora, neste momento. Me sinto muito honrado junto à minha esposa estar aqui para falar convosco, interagir. Eu sou Paulo Vijarano, estou casado com Eunice há 17 anos. Este ano completamos 18 anos juntos. Ok. Agora, 18 anos, eu quero perceber, como foi que vocês se conheceram? Talvez vou deixar nisso para dizer primeiro. E acho que as mulheres conseguem contar mais detalhes, então vamos mesmo com ela. Bom, boa noite. Deixa-me apresentar primeiro. Chamo-me Eunice Vijarona. Estou casada com Paulo há sensivelmente 17 anos. E nós conhecemos, na verdade nós já nos conhecíamos. Por acaso ele era muito amigo da minha irmã. Eles frequentavam a mesma igreja, era pastor de lá. E eu já conhecia ele. No entanto, passaram-se muitos anos, que foi o período que acho que ele ausentou-se de Maputo, né, para ir fazer teologia fora daqui da cidade de Maputo, para uma das províncias. Então, nesse período, a vida foi andando, e depois, um belo dia, eu acho que num sábado, posso dizer assim, foi num sábado, nós estávamos na igreja. Eu pertencia à Igreja Batista Renovada de Maputo. Foi num sábado que finalmente eu via ele de novo, depois de muitos anos terem se passado. Ok. E foi bom de ver. Quando eu lhe vi, foi quando a memória me trouxe a imagem, né? Então foi assim que eu, na verdade, não conheci. Voltei a rever a pessoa dele. E depois deste tempo, né? Porque fala aqui de uma distância, de um período em que ficaram separados. O que chamou a atenção nele? E eu quero ver depois dele também o que chamou a atenção nela. Bom, o que chamou sem filtros, é sem filtros. Tá bem. Ok, então precisa entrar muito profundo, está indo mais a fundo. Mas bom, o que chamou a atenção realmente foi quando eu via ele, eu me apercebi que o moço cresceu. Ok. O aspecto já não era igual. Ele já estava mais grande, já estava homem. Tudo bem, ela não quer falar, mas quando estamos nos bastidores, eu lembro que ela fala muito dos músculos, né? Viu um jovem. Exatamente. Então, isso é que chamou a atenção. Agora, do seu lado. Bem, eu já não via Eunice há muitos anos.
Então, nesse dia que ela está a falar, eu levava um grupo de missionários para a igreja dela. Então, eu cheguei enquanto ela estava a ensaiar, era louvor, e eu ouvi uma voz muito bonita, uma voz incrível. Então, eu quis espreitar para saber quem estava a cantar. E ela olhou para mim, nossos olhos cruzaram. E naquele dia eu senti meu coração a bater. Eu já vinha orando para que Deus me desse alguém com quem eu pudesse me casar, mas ali meu coração bateu muito forte e fiquei alguns segundos assim preso nela, olhar para ela, assim, mais ou menos foi isso. Quantos anos tinham na altura? Pergunto isto porque muitas vezes temos aquele dentro da igreja, temos aquele pessoal ou que está sempre atrás de um relacionamento muito cedo, e depois temos também a malta que fica até os 30, 35. Quantos anos vocês tinham mais ou menos no período em que conheceram-se? Não se fala a idade de mulher. Não, hoje como estamos aqui no Sem Filtros, vamos abrir uma exceção. Bem, para mim eu penso que estava, se a Mara não me traz, estava com 27 anos de idade. Eu demorei começar a namoro cristão, demorei muito. Então foi com 27 anos que eu me conheci o Eunice, praticamente, acho que sim. Sobe mais um. Ok. Sobe mais um porque eu estava com 26 anos. Não recordo muito bem. Ok. Tá bem. Então eu tinha 28 anos Ok. na altura. Agora, como é que chegaram à conclusão de que ela ou ele era a pessoa certa, um para o outro? No meio cristão nós ouvimos muito estas questões. Sempre que nós vamos fazer um debate com jovens ou alguém que está, digamos, apaixonado, a questão é sempre: como é que eu vou descobrir que é a pessoa de Deus para mim? Como é que eu vou saber que essa é a pessoa certa para mim? No vosso caso, já tinham tido algum relacionamento antes, sim ou não? E depois como então chegaram à conclusão de que sim, agora chegou a hora de encontrar alguém, agora encontrei alguém com quem quero partilhar a vida? Bem, foi assim. Eu não sei se eu vou dizer que a pessoa certa existe, mas uma amiga nossa, uma amiga em comum nos conectou. Ela olhou para nós os dois, olhou para ela, olhou para mim e viu que nós tínhamos coisas talvez parecidas, ou que íamos lá bem nós os dois. Então, ela praticamente foi nossa intermediária. Okay. Ela disse a Eunice que havia um moço, que esse moço não conta consigo, disse a mim a mesma coisa. Então, ali começamos a olhar, mas eu já sentia alguma coisa por ela, só que eu não tinha falado. Acredito que ela também, eu não tinha falado. Então, quando a nossa amiga falou aquilo, então passei a olhar mais para ela e senti que acho que ela foi usada para nos conectar naquele ambiente ali. Então eu diria que, falando de pessoa certa, acho que depende do ambiente que é criado, a oportunidade que nós temos de conhecer alguém e conhecer, saber como é que a pessoa é, quem são os amigos. Mais ou menos foi isso. Aquela nossa amiga nos conectou. Foi assim, não sei, talvez ela tenha mais a dizer, né? Sim. Não, talvez eu ia concordar muito com o que ele falou. Ok. A pessoa certa realmente não existe. Eu acho que o que existe para nós no meio cristão é... Eu ia pegar temas como sinais. Algo que você está a orar, algo que você está a buscar e você quer sentir paz nesse relacionamento em que tu vais, em que tu estás, como é que eu posso dizer? São sinais, na verdade, porque tem coisas, é uma lista de coisas que nós fazemos como crentes e pedimos a Deus para nos mostrar aquilo e nós sentirmos paz com aquela pessoa. Então, mas a pessoa certa realmente... Como é que nós fazemos então com aquela lista? Porque eu sei, no meio cristão isso é uma coisa muito comum, eu mesma já fiz, temos aquela lista, muitas vezes... Temos dois lados. Já quem acha que não, desde que a pessoa esteja comprometida com Deus, tá tudo bem. E há quem acha que tem mesmo que escrever: eu quero um homem alto, ou eu quero um homem com 1,70 m, tem que ser claro, tem que ser escuro, ele tem que ter caro, tem que... Pronto, uma lista de coisas ao detalhe. E muitas vezes a pessoa diz: não, eu quero casar com um homem branco, ainda não apareceu um homem branco, então eu não vou casar. Eu quero casar com um homem baixo ou escuro, ainda não apareceu.
não vou casar. E se calhar está ali o irmão João, o irmão Pedro, que realmente gosta daquela irmã. No teu caso, quero ouvir principalmente de si, porque as mulheres são um pouquinho mais, escolhem um pouquinho mais, né? E são mais detalhistas nas listas. Qual é o conselho que daria a uma irmã que está, se calhar, há 5 anos com uma lista ali, presa a uma lista, mas tem pessoas interessantes na igreja, digamos, jovens, comprometidos? Como é que ela deve lidar com a questão da lista? Bom, experiência, não vou dizer que é padrão, que é o que as pessoas têm que seguir. Mas eu diria, por exemplo, tenho o meu exemplo prático, eu conhecendo os meus pais, meu pai e minha mãe, eu sabia o que eles gostavam, e naquelas conversas que nós tínhamos, assim, aleatórias, assim, não conversas sérias, nós conseguíamos perceber qual é a inclinação do tipo de homem que o meu pai, por exemplo, desenhava para nós mulheres, as filhas. Ok. Então, qual é o tipo de mais ou menos companheiro que ele esperava para nós? No entanto, minha mãe também, nós conseguíamos fazer leitura disso. Então, para mim, acima de tudo, é ter bênção dos pais. É você fazer algo que você sabe que, ao mesmo tempo, vais ter a bênção dos teus pais. Meu pai sempre falava assim: eu não quero niggas aqui. Aqueles que ficam com as calças quase a cair e não sei o que. Aquilo ele falava a brincar, mas nós entendíamos também de certa maneira como sinais. Punks, nem os meus irmãos, ele não concordava que eles fizessem penteados estranhos ou que andassem com brincos e não sei o que. Então, para nós mulheres, nós víamos aquilo como um sinal, então temos que ficar alerta. No entanto, para mim, quando eu conhecia ele, eu senti muita paz, porque uma das coisas que eu vinha orando era que ele, ao chegar na minha família, ele fosse muito bem recebido, fosse muito bem tratado, fosse muito bem acarinhado. E eu queria perceber isso, queria sentir isso da parte dos meus pais. No entanto, queria sentir isso da parte dos meus pais. No entanto, quando ele chegou na minha família, eu percebi uma alegria imensa no olhar da minha mãe. E eu percebi também na minha mãe uma vontade expressa no sentido do uau, uma pessoa responsável, uma pessoa que transmite confiança, uma pessoa adulta. Então, para mim conta muito. É preciso também percebermos, não só fazermos aquilo que são as nossas vontades, mas também percebermos aquilo onde é que os nossos pais também, que são nossos educadores, né? Qual é a visão que eles têm acerca disso? Acho que isso é interessante porque muitas vezes temos situações em que os jovens são convertidos, começam a caminhar com Deus, mas estão numa família não cristã. Nestes casos, ainda é válida a opinião dos pais ou não? Não queres responder? Bem, eu penso que a opinião dos pais vale, sim, é muito importante. Nós temos uma ligação muito forte com os nossos pais, até porque a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais para que a nossa vida vá bem, tudo nos corra muito bem. Também é muito importante ouvir também a opinião dos pais. No meu caso, eu quando conheci a Eunice, eu falei para meu pai encarregado que eu conheço uma moça e tenho alguns planos, estou a pensar em casar com ela. Então, ele logo ficou preocupado, queria saber se de fato eu cresci, se não são coisas da minha cabeça. Ele não seguia o mesmo caminho que eu sigo, para falar mais da fé, assim, cristã como eu sigo. Ele segue também a maneira dele. Mas pronto, quando ele falou aquilo, eu ouvi muito, respeitei muito, e ele quis saber quem era essa moça, procurou saber quem era a família. Depois me deu o relatório, ele disse que o relatório é positivo, a moça vem de uma boa família. Então eu senti-me abençoado por ele, também deixei ele participar neste processo. Ok. Agora, como é que nós, assim, decidimos depois com Deus? Porque eu fico a questionar-me. Há pessoas que acham que eles vão ficar exatamente com a primeira pessoa com quem eles estiverem envolvidos, né? Ou com a primeira pessoa com a qual se apaixonarem.
Digo isto porque no meio cristão, pronto, nós buscamos santidade, não é? A pessoa guarda-se, fala-se muito do processo de guardar-se, depois para entrar também no relacionamento, a pessoa ora. E quando, de repente, a pessoa está no relacionamento, mas percebe alguns sinais, ou melhor, eu vou refazer essa questão. Quais são os sinais que nós devemos ficar em alerta quando nós notarmos dentro de um relacionamento para perceber se avançamos ou não? Suponhamos que eu já tenha dito sim para começar a amizade com aquela pessoa, mas percebo alguns sinais. Quais serão esses sinais? E pronto, eu queria também ouvir vossa história, se puderem partilhar. O pastor Paulo foi o primeiro jovem com quem conversou, não? E do seu lado também. E como é que lidaram, né? Sendo jovens, como é que lidaram com estas decepções, digamos? Bem, eu diria que não é a primeira vez, ou não é a primeira pessoa que aparece, que é essa pessoa. Às vezes não é. Podem passar 2, 3, 4, 5 pessoas. É por isso que eu aconselho aos jovens, ou a qualquer um que quer se casar, para não logo anunciar namoro em público. Namoro para mim tem que ser algo um pouco mais fechado. Noivado a gente anuncia em público, porque namoro é aquela fase de conhecermos um ao outro. Então é aí onde nós vamos perceber os sinais, se essa pessoa dá para mim ou não dá para mim. E também nós vamos ouvir através de amigos, família e ambientes que nós convivemos. Então são sinais, não vamos perceber sinais nestes lugares aí. Então eu acho que um dos sinais é se a pessoa, eu costumo dizer assim, se a pessoa gosta de si ou se a pessoa te ama, então a pessoa deve amar aquilo que tu amas, ou deve amar a quem tu ama. E nesse caso, estou a falar amor a Jesus é muito importante. Então, esse é um dos primeiros sinais. Se a pessoa não tem amor a Jesus, se a pessoa não ama a Deus, então eu não sei se ela vai avançar, mas acho que a resposta é não avançar. Então, para mim, esse é o sinal mais visível. Ok. Sim, queremos ouvir mais. Esse é um tema muito polêmico. Tu insistir muito nisso porque isso é muito polêmico no meio da igreja, né? Ok, eu vou continuar a falar que não existe pessoas perfeitas, ou falamos de pessoas certas, ou pessoas certas. Então, porque o nosso objetivo como cristãos é namorar para casar. Então, o casamento é a união de dois pecadores que querem crescer juntos, que querem melhorar, que querem glorificar a Deus. Então, é por isso que são dois pecadores que vão se ajudar um ao outro. Então, eu diria isso. Não há pessoas perfeitas, há pessoas certas, mas há pessoas que são pecadoras, que são conectadas por Deus através de pessoas. Então, essas pessoas vão crescer juntas. Então, eu definiria, embora não falamos de casamento, mas definir casamento é uma missão que nós temos de levar alguém, cuidar dessa pessoa e fazer essa pessoa crescer. Conhecendo um pouco vossa história, eu sei que vocês não faziam parte da mesma igreja, né? E um dos maiores dilemas que nós temos é, às vezes, a pessoa não consegue encontrar dentro do meio alguém com um perfil que deseja. Qual é o conselho que vocês dariam a jovens que estão nesta situação? Porque por vezes as pessoas ficam, eu estou à espera de Deus responder. Então, estou à espera 5 anos, espera 10 anos, voltar novamente na lista porque a lista não foi respondida. Quais são as opções? Como é que nós podemos fazer para procurar, não que estejamos a ajudar Deus a procurar, mas como é que nós podemos fazer para nos expor? Se nós estamos à procura de um relacionamento, como é que nós podemos nos expor de forma saudável, sendo cristãos? Bom, eu acho que tudo tem a ver com os relacionamentos. Ok. Então, não é, a expressão correta é essa, não é que estamos a ajudar Deus. Porque já houve alguém, já tive uma amiga, por exemplo, em que ela olhava as pessoas da igreja, os irmãos da igreja, ela via como, eu cresci com eles, já estamos a vir juntos, já somos irmãos, eu olho para ele como meu irmão, como não sei o quê, e eu acho que a pessoa que eu quero não deve estar aqui na igreja, não sei o quê. Então, para mim tem a ver com relacionamentos no sentido de
ciclo de amizades, lugares em que nós frequentamos, visita a outras igrejas. Tem pessoas que conhecem os parceiros no acampamento. Ok. Tem pessoas que conhecem os parceiros em outros lugares. Nós, por exemplo, tínhamos um lugar que nós frequentávamos muito na altura, antes de começarmos a namorar, que era um lugar de lazer para os jovens cristãos. Chamava-se Café Shalom, na Emília da UC. Era um clube. Era um clube. Um clube que os jovens cristãos criaram. E tinha vários jogos e também havia alguns concertos gospel. Aquilo acontecia às sextas, sábados e domingos. Então era um clube mesmo para conexões, para só poderem interagir. Então, para mim, esse era um lugar ideal que as pessoas podiam conhecer, ter uma amizade, porque não vamos chamar de namoro propriamente dito, vamos chamar de uma amizade em que as pessoas estão a tentar estudar o caráter um do outro e orar e saber de Deus se realmente estou com a pessoa certa. Não nos fecharmos. Não nos fecharmos. Estava a insistir muito nesta questão porque eu acho que esse é um dilema de muitos jovens cristãos e às vezes corremos o risco até de ficar com pessoas com as quais não nos identificamos e achamos então que Deus não é um bom pai para nós ou que Deus está a ser injusto, mas a experiência também que tive é que às vezes quando nós nos abrimos, pode ser até que o nosso futuro marido ou esposa não esteja ali, mas o fato de tu te abrires para conhecer os outros jovens cristãos, visitar outras igrejas, isso permite que tu também entendas que, olha, a seara ainda não acabou, ainda há muitas opções. Então, realmente faz isso. Se você está à procura de alguém, investir em visitar outras igrejas, mas não é para ir para lá para caçar, né? Porque às vezes nós vamos com a intenção tão clara de caçar que às vezes acabamos também cometendo erros. Não é para ir caçar, mas é para ir conhecer pessoas, é para poder abrir a tua visão e entender. Porque eu lembro que eu fiz muito isto numa determinada altura, né? Fui conhecer outras pessoas, conversei com muitas pessoas, não com a intenção de ter um relacionamento, mas só o fato de tu fazeres outras amizades já te abre. Principalmente quando tu estás numa igreja que talvez não tenha muitas pessoas, já abre o ângulo para se poder entender que realmente ainda existem muitos outros homens de Deus cristãos ou mulheres de Deus cristãs, porque o risco então quando nós nos fechamos muito é também de ir caçar fora de casa, que é a minha próxima questão. Quando digo fora de casa, digo fora da igreja, que é também a minha próxima questão. Afinal, eu sendo cristã, ou jovem cristão, uma jovem cristã, pode ou não relacionar-se com uma pessoa que não tenha ou não comungue da mesma fé? Ok. Muito bem, eu já ia chegar lá, mas primeiro queria trazer um assunto que falaste agora, sobre ir a outras igrejas, não a procura, não é para casar, mas conhecer outras pessoas. Acho que isso é muito importante. Mas também temos que prestar atenção numa coisa aí. E não basta só ser homem de Deus ou uma mulher de Deus, mas tem que haver uma química, como se diz, alguma coisa que te chama. Então isso é muito importante, porque se não há nada que te chama, se não há alguma coisa que te toca naquela pessoa, que te chama a atenção, é um pouco perigoso avançar, porque senão estás a casar com um homem só porque é homem de Deus, mas tens de saber que este homem, antes de ser homem de Deus, é uma criatura de Deus. Então é muito importante também considerar isso, porque às vezes nós só queremos casar com pessoas porque são crentes, que nós como cristãos temos que fazer isso, mas tem que ser alguém também que toca-nos um pouco, alguém que mexe com o nosso coração, que mexe conosco. Então aí nós temos que avançar, mas se não mexe conosco, então, mas é homem de Deus, é bom ir, mas relacionamento ou casamento também é carnal, então é espiritual, mas também tem carne aí, não nos zangamos, vamos discutir, vamos nos entender. Então tem que haver alguma coisa aí que mexe com o nosso coração. É importante seja homem de Deus, sim, como a Bíblia diz. Não existe comunhão entre luz e trevas, então os filhos de Deus devem se casar com outros filhos de Deus. Eu acredito que existem pessoas para casar, mesmo num ambiente cristão talvez, pode não haver pessoas no ambiente onde eu estou, mas em outros lugares existem muitas pessoas. Amém. E Deus tem preparado essas pessoas para aqueles que o amam, para aqueles que gostam dele, para aqueles que temem. É uma promessa.
aquelas pessoas que amam a Deus. A Bíblia diz que Deus tem preparado coisas boas que nem sequer chegou ao nosso ouvido, nem subiu ao nosso coração. Então, eu sou uma das pessoas que teve essa promessa e eu vinha mesmo orando a Deus sobre isso. Quando eu conheci o início, eu senti que tinha chegado. E dando continuidade ao que ele estava a dizer, e o que também estava aqui a falar, os teus argumentos, é importante também, nós os dois somos frutos de relacionamentos. Ou seja, eu estava numa igreja, ele estava noutra igreja e tínhamos uma amiga em comum que conhecia, entre aspas, o nosso caráter, a nossa maneira de ser e estar. Então, o que ela fez? Para ela, achou que não. Eu acho que ele pode combinar com ela. Então, ela foi quase que intermediária entre nós dois, transmitindo no sentido de eu tenho que dar um jeito, uma maneira de fazer eles ficarem conectados, porque eu acho que eles vão se entender ou dar oportunidade deles se conhecerem ou estarem perto um do outro. E foi o que aconteceu com o nosso relacionamento. Então, acredito que não podemos abrir mão, porque eu, por exemplo, Eunice, eu posso estar a conversar, por exemplo, com um irmão da igreja que eu conheço mais ou menos o caráter dele, não vou dizer a 100%, mas depois tenho conversas de lado com outra moça da igreja. E eu posso muito bem ser usada por Deus como intermediário para eles pelo menos poderem se conhecer e conversar mais. Então é preciso também nós termos atenção a isso, né? Ok, eu queria perceber quais é que são os sinais de alerta que os jovens devem prestar atenção. Imaginamos que estejam num relacionamento e a pessoa percebe tais sinais. Para as mulheres, por exemplo, se elas estiverem num relacionamento, o que é que elas devem prestar atenção? Ou melhor, quais é que seriam os sinais de risco, os sinais de alerta que mostram que, olha, provavelmente você está com uma pessoa que não é a pessoa certa? Eu quero saber o que prestaste atenção em mim, o que te chamou a atenção, o que não chamou a atenção. Um bom ponto. Bom, acima de tudo, é bom nós sabermos que estamos já nos envolver com um homem de Deus. Alguém que é crente, que tem compromisso com Deus, que ama a palavra, que serve, porque todo ser humano, no sentido de crente, tem que servir. E é bom nós prestarmos atenção também em pequenos detalhes. Se é preguiçoso. Costuma-se dizer que nós temos que ter a capacidade de perceber até que ponto a pessoa com quem eu quero me relacionar, quais são os planos, né? Até que ponto a pessoa com quem eu quero me relacionar, não pensar no hoje, no agora, mas no futuro. E é através do caráter dele personalidade, caráter, que nós vamos saber com quem nós estamos e para onde nós vamos. É preciso ver se é um homem preguiçoso, comportamento quando está com as irmãs, quando está com os familiares, pais, respeito, tem que ser alguém que tem respeito. E que é preciso vermos também que nós não só temos pais biológicos, mas também no meio cristão, os nossos líderes são os nossos pais. Então, até que ponto nós temos obediência com os nossos pais espirituais? Então, tudo isso faz parte das características. Comportamento, se é um homem mafioso, como dizem nas gírias populares. Se é um homem mafioso, se é um homem com o caráter dele, tem que mostrar honestidade, tem que mostrar uma pessoa que me transmite confiança, perspectivar o futuro com aquela pessoa. E quem vai nos transmitir isso é o nosso parceiro. Ou seja, aquela máxima de que ele ou ela vai mudar quando chegar no casamento não é válida. É importante visualizar ainda estando no namoro. Sim, caráter é algo que, feliz ou infelizmente, não está no nosso controle. Eu não tenho capacidade de mudar o caráter de ninguém. Quem tem essa capacidade através da oração é Deus, né? Então,
vermos um companheiro, no caso, por ser mulher, um homem que não trata bem as pessoas e você ficar a pensar que quando nós nos casarmos ou quando ele se casar comigo, ele vai mudar de comportamento, eu acho que é um pouco ilusório. É um pouco ilusório. Então é preciso prestarmos atenção. São sinais, muitas vezes são sinais que algumas pessoas, algumas mulheres preferem tapar o sol com a peneira. Exemplo prático meu, eu nunca senti nenhuma agressão da parte de Paulo, nunca senti nenhum comportamento estranho, muito pelo contrário. Eu olhava para ele, eu via ele um homem fervoroso, um homem que tinha compromisso com Deus, que orava, que buscava mais e que tinha vontade de... Até acho que eu era um pouco mais preguiçosa em relação a ele. Então são coisas pequenas, mas que não são pequenas. Ok. E agora, na perspectiva dos homens, o que é que os homens devem prestar atenção ou procurar numa mulher? Eu penso que os homens devem prestar atenção não só na beleza, até porque a Bíblia diz que a beleza é passageira. Pois. Mas em primeiro lugar seria uma mulher que tema Deus. Eu sei que isso para os homens não é fácil, muitos homens querem definir primeiro através da beleza, mas seria importante uma mulher que tema a Deus, uma mulher que sabe se relacionar, uma mulher que sabe ser e sabe estar em determinados ambientes, não muito barulhenta, de confusão. E também uma mulher que não sabe gerir a questão de finanças, o dinheiro. Não aquelas que sempre estão a fazer muitas dívidas. E são sinais que os homens devem prestar muita atenção, porque algumas mulheres fazem dívidas para manter a sua aparência. Não está errado manter a aparência, mas é importante saber lidar com o dinheiro, porque isso tem sido confusão no relacionamento, o assunto de dinheiro. E mulheres também que sabem respeitar a família, neste caso os pais do outro, os próprios pais também, isso é muito importante. São alguns sinais que nós temos que ver. Também mulheres que se submetem à liderança da igreja, mulheres que aceitam ter mentora, porque é muito importante uma mulher também ser guiada por uma mulher mais velha, para poder apanhar alguns princípios, algumas coisas. As mulheres mais velhas têm muito a ensinar, porque ela tem mais experiência sobre isso. Ótimo. Agora, estamos aqui a falar de namoro cristão, como descobrir a pessoa certa, como descobrir se eu já descobri a pessoa certa. No final do dia, como é que deve ser um namoro cristão? Porque esta também é uma dúvida de muitos jovens. Até onde podem ir, até onde não podem, o que é aceitável, o que não é, durante este período. Se puderem, também podem partilhar a sua história. Ok, para mim, aliás, eu acho que é preciso lembrar que, acima de tudo, nós somos crentes. Então temos que ter um relacionamento que vai ser exemplo para muita gente. No entanto, eu não ia chamar de namoro, não ia chamar, porque quando se dá esse nome de namoro, parece dar um outro ar, né? É uma amizade, é uma amizade. Você está a tentar conhecer alguém, estás a conhecer alguém. Então eu acho que é mais eu conhecer o que é. Se estamos a falar de uma amizade em que tu queres conhecer alguém, eu acho que é mais, ronda mais no passeio. Tentem estar em ambientes coletivos. Para nós, os crentes, desculpa, mas eu, em vez de olhar, eu estou olhando. Olha para ele. Sim. Então, eu acho que para os crentes é bom ter o hábito de estar, por ser um relacionamento cristão. Mas, gente, está a falar de estar em ambientes públicos. O que é que significa um relacionamento cristão? É isso que eu quero saber. Pode ter sexo ou não? Pode ter intimidade ou não? O que é que nós estamos... Não, é isso que queremos deixar. Ok. Eu vou deixar essa parte dos detalhes. Ok. Então... Okay. Como eu nos acabou de falar agora, namoro cristão, para não dizer namoro, porque é um termo muito carregado. Porque o mesmo termo, quando nós usamos namoro, alguns já estão namorados, mas viver juntos. Então, mas para os cristãos, namoro cristão
É amizade, assim eu vou dizer, uma amizade muito bonita, uma amizade colorida. É um tempo em que as pessoas vão se conhecendo para saber se podem casar ou não casar. Então pode acontecer casamento, pode não acontecer casamento. Então, neste caso, tudo aquilo que Deus não quer, por exemplo, sexo antes do casamento também não é aceitável, é pecado. Okay. Mas se formos entender isso, nós vamos perceber que se tu fazes sexo com alguém antes do casamento, talvez até mais tarde podes não gostar da pessoa, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, mas como é que eu vou casar com ele se eu não experimentar, que tal se ele não for bom? Então, acredito quando a Bíblia diz isso, também pensou-se nessa parte, é porque a pessoa pode desistir facilmente. Porque afinal o amor não se limita, o casamento não é apenas desejo sexual, não é apenas prazer, mas também é procriação, é companheirismo, é muita coisa. E é por isso que a própria Bíblia nos diz que isso não pode, mas também por que não pode? Quer entender? Então, eu compreendo mais ou menos assim. Então, como eu disse já, perdão, no casamento atrás, casamento é a união de dois pecadores que querem crescer juntos, querem melhorar, querem ser boas pessoas para a glória de Deus. Mas também, pastor, quero aproveitar só essa deixa, porque eu lembro que no meu tempo, lá atrás, há uns bons anos, era também essa questão era feita, né? Os meus colegas na faculdade, alguns sabiam que eu era cristã e que, pronto, estava guardado. E as pessoas trazem muito isto. E se você descobrir, estamos entre adultos aqui, mas os jovens também têm que começar a ouvir isso, porque eles também têm esses desafios. E se você guardar-se e depois descobrir que ele não é bom, desculpa a expressão, né? Não é bom de cama, como dizem, ou que não te satisfaz em termos de intimidade. E aí também está o ponto, né? A importância de nós confiarmos na bondade de Deus. Mas também, quando dizemos isso, que temos que confiar na bondade de Deus, não é no sentido, como já estiveram a deixar aqui bem registrado, não é no sentido de eu casar com o irmão porque eu acho que ele é um bom pregador, ou porque eu acho que ele veste-se bem sem ter atração. Acho que a questão da atração também é importante, porque, pronto, somos irmãos, mas casamento também envolve sexualidade, intimidade. Então, só queremos sublinhar esse aspecto. Acho que este bullying, muitos cristãos passam por isso, esse confronto. Como é que você vai saber, então, que tu vais te satisfazer? Não. No final do dia, se eu sinto alguma intimidade ou alguma atração por aquela pessoa, faz parte do processo e eu devo confiar na bondade de Deus. Deus depois vai prover lá mais adiante sem entrar em muitos detalhes, mas é só para os jovens saberem que muitos outros jovens passam pelos mesmos desafios e que isso não deve ser motivo para desencorajar ou fazer a pessoa acabar cometendo não é adultério, neste caso não me percebi? Fornicação. Obrigada. Então, prontos, namoramos, já casamos e eu quero perceber como é que nós fazemos então para manter um relacionamento saudável. Vocês estão juntos há mais de 17 anos. Este ano completam 18. 17. Oh, ok, eu estou muito adiantada aqui. Estamos a torcer para o próximo ano, prontos. Mas como é que nós fazemos então para manter um relacionamento saudável? Já casamos, já tentamos cumprir todos estes passos que nós tivemos a falar aqui durante o namoro. Já estamos no casamento. Como é que vocês lidam com o vosso relacionamento ou gerem para não deixar que situações, crises ou confrontos em algum momento depois gerem problemas sérios, vamos assim dizer? Bem, eu penso que para nós, nessa fase em que estamos agora, minha esposa parece que está me ouvindo muito bem. Acho que requer muito investimento. Investimento no companheirismo, requer muito investimento mesmo. Então, eu tenho um amigo que costuma dizer assim, quando vocês estão bem, aproveitem o máximo, porque naqueles momentos que vocês estavam a discutir, estavam a desentender, então, mas o que conta são aqueles momentos muito bons, aqueles momentos que nós fizemos uma viagem muito bonita para Cape Town, para Belém, então aí nós temos que investir, nós temos que ir com tudo. Nós também tivemos, os primeiros anos foram fáceis, os primeiros 2 anos foram muito bons, mas quando tivemos 6 anos de casados, 7, não foi tão fácil assim, foi difícil, entramos em algumas crises
crise que até vem aquela pergunta, se eu soubesse. Mas, graças a Deus, estamos aqui juntos. Amém. Também investir mais na nossa amizade, somos muito amigos e temos falado abertamente. A última conversa que nós tivemos foi quando eu disse que já esqueci o que foi mais ou menos, acho que eu disse que quando eu tiver jantar por aí, vejo uma coisa, tenta ver se essa coisa é parecida comigo ou não. Parece nesse caso tu prefere isso. Ok. Ou mesmo para alguma coisa assim. Para não deixar que. Não, eu vou em cima do que estás a dizer, né? Tem razão. São 17 anos. 17 anos, não vamos dizer que são 17 anos de tudo, flores, mares e não sei o quê. 17 anos com crise, 17 anos com dificuldades, 17 anos de desentendimentos, 17 anos de concorda, não concorda. Mas, e também vou sublinhar, e é importante que a idade também traz maturidade. Porque nós, quando nos casamos, não tínhamos a mesma idade que temos hoje. Hoje já estamos com 40 e picos, não vamos aqui. Quando casamos tínhamos 20 e tal anos, já éramos imaturos, pensávamos de uma maneira diferente, comportávamos de uma maneira diferente. Então, esses 17 anos de casado vieram com muito aprendizado e hoje temos outra postura diante dos problemas. Ainda que eles venham, temos outra postura, outra maneira de agir e de comportar-nos. Então, e tudo é graça de Deus. Buscamos mais, oramos mais. Isso é muito importante para nós como crentes, acima de tudo. Não que nós não vamos nos desentender, mas temos que lembrar sempre que Cristo é o centro de tudo. Mesmo em meio às lutas, temos que orar, buscar e sempre saber. No relacionamento sempre tem um que sabe ceder com facilidade, sabe pedir perdão. E quando essas coisas acontecem, não podemos ignorar. É preciso entender como resposta de Deus que faz o problema não se alastrar. Quer que eu fale? No caso de nós dois, até quem mais aposta para a coisa ficar bem, ficar resolvida, é ele mais. Que ele costuma vir pedir perdão, e nisso, vamos lá. Então, mas não são coisas que Deus não pode mudar a direção. Então, acima de tudo, como cristãos, temos que confiar sempre em Deus. E também dizer que o perdão sempre temos que dar. Então, o perdão é incondicional. Então, essa é a coisa que nós também temos aprendido, que nós sempre falhamos, erramos, mas pedir perdão um ao outro é muito importante. Não deixar o orgulho tomar conta. Porque há momentos que nós deixamos o orgulho acima, tomar conta de nós. Então, casamento não é um campo de batalha. Casamento não é competição. Então, mas casamento é união. Casamento é um time. São pessoas que estão jogando no mesmo time para poderem ganhar, para poderem vencer, para poderem conquistar. Então, aqui ninguém pode ser independente. É o que nós também temos feito. Houve um momento que nós, para que não estava a jogar sozinho, para marcar gol sozinho. Mas percebemos disso, não, olha, nós estamos a caminhar juntos, temos que andar juntos. Aqui temos que, se for em relação às finanças, que é uma das coisas que traz mais problemas no casamento, nós tivemos que falar abertamente como vamos tratar esse assunto. Porque muita gente não fala disso, não trata, mas finanças também tem sido um problema. E a comunicação também. Nós tentamos melhorar a nossa comunicação. Ainda não temos uma comunicação perfeita, mas ainda não está. Estamos a lutar para melhorar a nossa comunicação diariamente. E falamos sobre isso sempre. É engraçado, né? 17 anos e continuamos a construir. Acho que esse é um ponto. Porque criamos aquela sensação, às vezes as pessoas pensam que vou casar e não vou ter nenhum problema. Estamos num momento em que vemos tantos divórcios, infelizmente até dentro da igreja. Então acho que é muito importante essa pontuação. Somos uma equipa, né? E no final do dia, casamento é uma união de dois pecadores que disseram sim. Então quando estamos conscientes realmente sobre nossos próprios pecados, e estamos abertos para entender ou compreender a outra pessoa, temos mais facilidade de termos um relacionamento duradouro. Agora, um último conselho, estamos mesmo a terminar. Eu queria deixar esse espaço para vocês darem um conselho às pessoas que estão nos acompanhar
para ter um relacionamento duradouro? Nós que estamos a começar, se calhar, com os 6, 7 anos e queremos chegar aos 17. Aos 17, como é que nós devemos nos comportar? Bem, nós não temos muita experiência assim. 17 anos não é muito, é muito É pouco. muito. É muito, para nós ainda é muito pouco, temos muito que aprender. Mas eu diria que é muito importante amizade, companheirismo, transparência, comunicação. Então, essas são, para mim, são as bases de um casamento, as coisas importantes, né? Agora, para aqueles que ainda não casaram, mas que estão a namorar, também é muito importante abrir bem os olhos agora nesta fase, antes de dizer sim. Se tens dúvidas, ainda vais a tempo de desistir. Então, até o altar pode desistir, mas é muito importante não casar para agradar pessoas, ou não casar para quem não quer ficar também sozinho, ou não casar por pressão da sociedade. Porque também acontece isso. Então, mas casar quando chegar a hora de casar. Se tem alguém que não casou por pressão da sociedade, que tinha muitos motivos para casar, fui eu, por causa do ministério. Então, eu entrei no ministério muito jovem ainda, solteiro, mas eu casei quando chegou a hora de me casar e aconteceu. Então, não case por pressão da sociedade, não case para agradar a igreja ou a liderança da igreja, mas case porque Deus chegou a hora em que tu sentes que Deus disse que sim. Então, faça isso, não para agradar as pessoas. Então, esse é o conselho que eu dou para aqueles que são namorados, que são noivos, que pretendem se casar. E dizer que casamento é muito bom. É melhor quando são dois do que quando é um. Amém. Quer dizer algum ponto? 17 anos, com tudo isto, esse desenrolar tudo que estivemos aqui a falar, mas acima de tudo, o relacionamento é preciso haver uma comunicação, entre os dois. Afinal de contas, tem aquelas situações em que os parceiros não são só eles, que é o nosso caso, né? Temos 3 meninas, então é preciso que o nosso desfile ali dentro de casa, é uma coisa que eu venho aprendendo agora, o nosso desfile ali em casa seja de tal maneira que seja bonito por causa das crianças também, estamos a passar um testemunho para elas. Então, casamento o resumo é isso, é oração, é confiar em Deus, é comunicação, é buscarem os dois, serem muito amigos mesmo, falarem sem tabus e concordar, sem esquecer de concordar com o parceiro, respeitar o parceiro acima de tudo. Então, é mais ou menos isso. Muitíssimo obrigada, muito obrigada por partilharem conosco a vossa experiência, somos gratos por isto, aprendemos muito, esperamos que esta conversa tenha também inspirado quem está em casa a acompanhar-nos. Estamos num tempo em que vemos muita coisa acontecer, muita gente decepcionada, muita gente que já não acredita no amor, mas queremos lembrar a ti que ainda é possível encontrar alguém que realmente ame-te, é possível encontrar alguém que é temente a Deus para caminhar contigo nesta jornada, porque como está em Eclesiastes, nós estamos sempre a falar deste versículo, mas aqui é um dos versículos que nos guia nesta caminhada, que é melhor quando são 2 do que 1, porque realmente há mais paga, né? Se nós caminhamos juntos. Então, eu vou ler aqui rapidamente. Melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro pode levantar. Então, que Deus possa realmente ministrar por meio de tudo que nós conversamos aqui e que você possa continuar a acreditar no amor, que esta conversa sem filtro tenha servido para te fortalecer e para te fazer acreditar que é possível, sim, encontrar alguém e ter um relacionamento duradouro como dos nossos convidados de hoje. Então, até a próxima edição. Não saia deste vídeo antes de partilhar. Não, primeiro deixa o like.
depois partilha. Mas partilha nos grupos da família, nos grupos dos amigos, partilha com todos, partilha com aquela irmã da igreja que está à espera do homem certo, partilha com o irmão também que está à espera da irmã certa, porque nós queremos realmente poder edificar, ajudar no processo da sua edificação. Então, que Deus abençoe e até a próxima.